Bom dia a todos aqueles que me escutam nessa manhã de domingo, 19 de abril de 2020. Bom dia a você, querido irmão que congrega na Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Bom dia a você também, querido e amado amigo que tem nos escutado ao longo dessa quarentena. Bom dia a você, profissional da área de saúde, que tem dedicado de maneira tão valorosa, com tanto brio e dignidade, parte preciosa da sua vida para ajudar aqueles que estão enfermos, enfrentando difícil situação de saúde. Nós queremos dizer a você, profissional da área de saúde, que nossa igreja, que todos nós temos orado para que Deus possa fortalecê-los em tarefa tão nobre, mas também tão árdua e difícil. Que Deus continue a encorajá-los, é a minha oração. E eu também queria aproveitar agora e convidar a todos para a nossa reflexão dessa manhã, que abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Gênesis 15, versículos de 1 a 6. Diz assim a Escritura Sagrada: Depois destas coisas, veio a palavra de Deus a Abraão em visão, dizendo: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, quando me darás um filho? Pois eu ainda não os tenho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Continuou Abraão: Deus, eis que não tenho filhos, eis que não me tens dado filhos. Será que o meu mordomo, nascido em minha casa, se constituirá no meu herdeiro? E eis que veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este sim será o teu herdeiro. Então Deus levou Abraão para fora da tenda e disse: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. A história da família de Abraão e Sara não foi uma história fácil. Nós sabemos lá no capítulo 12 de Gênesis, onde tudo começa, que Deus faz um convite, um desafio a Abraão, nos seguintes termos: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, eu te darei muitos descendentes. Imaginem a situação desse casal, Abraão e Sara, já bem localizados na terra onde nasceram, situados numa zona de conforto. De uma hora para outra, eles se veem chamados a deixar uma cultura, a cultura na qual foram criados, a deixarem os seus amigos, a deixarem os seus parentes, os seus costumes, para sair sabe lá para onde. Porque na convocação que Deus faz a Abraão e Sara em Gênesis 12, não são dadas coordenadas geográficas precisas. Deus diz: olha, é uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. E além do mais, Deus faz uma promessa que Abraão e Sara terão muitos descendentes. Ora, mas Sara era estéril. Sara era estéril. Como então ter muitos descendentes? Mas Abraão e Sara, mesmo diante de uma convocação tão difícil, tão desafiadora, eles saem de Ur dos Caldeus, a terra onde moravam. Talvez por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 4,18, fazendo referência a Abraão, ele diz assim: esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de uma grande nação. A pergunta que nós podemos fazer é: como se deu essa caminhada de fé de Abraão e Sara? Primeiramente, eu diria, se deu com momentos de lamento. Momentos de lamento. Abraão e Sara saem da sua terra motivados pela promessa de que teriam muitos filhos, muitos descendentes. Certamente eles saíram com receio. No início, não foi fácil,
mas foram se animando com o passar dos dias. Aquele sentimento que todos nós temos quando começamos um novo projeto. Vai dar certo, eu acredito, vamos em frente. Mas eis que os dias foram se passando e tornaram-se semanas. As semanas transformaram-se em meses e os meses em anos. As dificuldades foram surgindo. Abraão e o seu sobrinho Ló se separaram ao longo dessa caminhada. Quando entraram no Egito, Abraão e Sara sofreram tremenda pressão, porque os egípcios queriam ficar com a mulher de Abraão, com Sara. Abraão, juntamente com seus servos e criados, ele se envolveu em algumas batalhas, em algumas guerras. Tantas dificuldades nessa caminhada, depois de tanto tempo que deixaram a terra de Ur dos Caldeus, e a ficha um dia caiu, e Abraão percebeu e disse: Deus, tu ainda não me tens dado filhos. Onde estão os filhos que tu me prometeste? Eu já estou velho. A minha mulher Sara é estéril. Como nós teremos filhos? Será que eu saí da terra, da minha terra, para nada? Essas palavras de Abraão, elas formam uma oração. E eu diria mais, uma oração de profundo lamento. Uma oração de quem vê o tempo passar e nada melhorar. A primeira lição que nós tiramos é que a caminhada de fé de Abraão e Sara e de todos nós não é feita apenas de palavras positivas, de palavras de alegria, não é feita apenas de silêncio, onde tudo se aceita. Mas a caminhada de fé muitas vezes é feita com orações e palavras de lamento, onde se expõem as nossas dúvidas, perplexidades e receios. E nós devemos mostrar a Deus tudo aquilo que sentimos, sem fingimentos piedosos. Lembremos, a fé não nega a realidade. Abraão percebeu a realidade, estava sem filhos. E diante dela ele fez uma oração de lamento: Senhor, onde estão os meus filhos que tu prometeste? Será que o meu herdeiro será o meu criado? Eu estou cansado de andar, o tempo passar e os filhos não chegarem. Essa oração de lamento de Abraão, que não nega a realidade da vida, é uma oração que faz parte da nossa caminhada de fé. Eu diria que é hoje essa realidade que vivemos. Nós começamos essa crise com receio, mas logo nos animamos, como quem diz assim, ela vai passar logo. Eu me lembro que no início da quarentena, eu calculava 15, 20 dias de quarentena para a coisa se acalmar e voltar à normalidade. Eu pensava que eu seria firme, constante e que eu não desanimaria em nenhum momento dessa quarentena, porque ela passaria rápido e Deus está comigo. Mas eis que o tempo se passou e hoje a nossa percepção é que essa quarentena será bem maior do que nós pensamos no início. E convenhamos, isso cansa. As histórias dramáticas começam a chegar aos nossos ouvidos. Nós percebemos que estamos entrando no pico da crise. Nós cansamos. E é natural, extremamente natural, que na nossa caminhada de fé, nesse momento, a nossa oração se torne um lamento sincero diante de Deus. Há na Bíblia um livro chamado Lamentações de Jeremias. Eu não sei se você escutou. Lamentações de Jeremias. É um livro que do começo ao fim, o profeta Jeremias chora, lamenta a sorte do povo de Israel cativo na Babilônia. E Jeremias por várias vezes pergunta a Deus: meu Deus, até quando isso irá durar? Salmos são ricos em poesias de lamento. O Salmo 44, versos 23 a 26, ele diz assim: desperta, Senhor, porque dormes. Acorda, ó Deus, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão e do nosso sofrimento? Pois a nossa alma, ó Deus,
está abatida até ao pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te, Deus, em nosso auxílio. Resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Talvez, para muitos de nós, não para todos, mas para muitos de nós, que nunca experimentamos na pele a pobreza extrema, que nunca sentimos a injustiça de um sistema que exclui tantas pessoas do básico para a vida, como alimento, água e habitação, que nunca sentimos na pele discriminação, que nunca sentimos na pele perseguição. Talvez para nós que nunca experimentamos essas coisas de maneira intensa na pele, os lamentos dos salmistas sejam exagerados. Que seja um exagero Jeremias escrever um livro inteiro lamentando e chorando. Mas hoje nós podemos perceber que não são exageros. Às vezes a oração, sim, ela tem que ser uma oração de lamento. É o sentimento que eu tenho hoje, vendo toda a dor que está no mundo. Nada mais atual para a igreja, para a nossa espiritualidade, do que vivenciarmos em nossos cultos comunitários o lamento, a oração de lamento, que é uma oração bíblica. Certo pastor disse uma vez que lamento é o sofrimento transformado em oração. Lamento é a adoração de pessoas que perderam o chão e se sentem deslocadas da história. Ao ler essa frase desse pastor, de imediato eu me lembrei dos negros que foram trazidos da África e feitos escravos na América do Norte. Os cânticos espirituais de lamento profundo que eles cantavam nas suas prisões, nas algemas que os aprisionavam. Eles lamentavam a sorte e pediam a Deus a ajuda e a libertação. Meu irmão, meu amigo, faz parte da caminhada de fé o lamento. Nós não devemos ter receio de ver as contradições e injustiças da vida e lamentá-las. Nós não devemos ter receio de ver a dureza da realidade da existência e lamentar, de encarar a vida de frente e abrir o coração em sincero lamento. Os salmistas fizeram isso várias vezes, o profeta Jeremias, os negros nos Estados Unidos quando escravos. Diante de Deus, abrir o coração em sincero lamento é adoração aceitável ao Senhor. Eu fico pensando, quem sabe, depois de tudo isso que nós estamos passando, nós aprenderemos a fazer orações de lamento diante da dor do mundo, que muitas vezes não é a nossa dor, mas é a dor do nosso semelhante. Nós aprenderemos a chorar a dor que não é nossa, mas a que é do nosso próximo. Talvez depois de tudo isso que nós estamos passando, nós aprenderemos não apenas a fazer orações de júbilo, de vitória ou de alegria, mas também aprender a fazer oração de lamento. Mas em segundo lugar, amados, a caminhada de fé de Abraão e Sara foi uma caminhada de quem sabe olhar para as estrelas. No texto que nós lemos, depois que Abraão faz o seu lamento, Deus chama Abraão que saia da tenda. Abraão sai da tenda, levanta os olhos e observa o céu. Abraão faz o que Deus manda. A lição que nós tiramos daí é que Abraão não fica paralisado. A oração de lamento, ela não gera a amargura, ela não gera a paralisia. Ela não significa que perdemos a fé e a confiança de Deus. Ela é a constatação da realidade de um ser que é frágil como ser humano. Então Abraão sai da tenda, vai para fora, levanta os olhos, observa o céu, e Deus diz assim: conta as estrelas, esse será o número dos teus descendentes. Portanto, Abraão não fica paralisado, continua a caminhar em fé, segue as orientações de Deus que ecoam em seu coração e amplia a sua visão.
Esse olhar para o céu, ele pode ser entendido como ele amplia a sua visão. Diante da grandeza do céu, do firmamento, Abraão amplia a sua expectativa. Vai na mesma linha do salmista, quando diante do sofrimento, o salmista diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Percebam, mesmo diante da realidade adversa, Abraão continua a caminhar em fé. Ele lamenta, mas não se deixa paralisar e nem amargurar, continua a andar em confiança. Esse olhar mais amplo que Abraão teve quando olhou para o firmamento, esse olhar que transcende a realidade imediata, é exatamente a experiência de fé, que joga luz na escuridão, que produz esperança e nos faz levantar a cada manhã, encarar a realidade e, apesar de tudo, nos faz continuar a andar em esperança. É como Paulo diz em Romanos 4,18, nos faz esperar contra toda a esperança. Nessa caminhada de fé, em meio às nossas orações de lamento que nós fazemos, muitas vezes também as palavras nos faltam. Não é verdade que mesmo caminhando em fé, em confiança, eu e você sentimos que a nossa oração é tão pequena diante de um quadro tão trágico, tão grandioso na sua dor? E muitas vezes, por sermos frágeis, as palavras nos faltam na oração. Mas eu quero dizer uma coisa, mesmo que sintamos a nossa oração tão pequena, diante do quadro pelo qual a humanidade atravessa no momento, mesmo que nós não saibamos como orar, vale a lição espiritual que nos deu o apóstolo Paulo em Romanos 8, 26 e 27, quando ele diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar muitas vezes, não sabemos pedir como convém, muitas vezes nos faltam palavras diante de quadro tão adverso. Mas o mesmo Espírito, continua Paulo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Muitas vezes nós não sabemos o que falar. A nossa oração é o silêncio. Sim, o silêncio. Diante de quadro tão adverso, nos sentimos tão pequenos que a nossa oração é o silêncio. Mas nessa hora, diz Paulo, o Espírito intercede por nós. O silêncio muitas vezes não significa falta de fé na caminhada, falta de confiança. Simplesmente significa: Senhor, somos tão pequenos diante de tudo isso. Por favor, que o teu Espírito interceda por nós. Eu queria nessa manhã deixar como última palavra a palavra do salmista, a palavra de lamento que não se deixa paralisar do salmista, quando ele diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, não inclinarás o teu ouvido para mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza profunda no meu coração a cada dia, diante de tudo que eu tenho observado e ouvido? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, ilumina os meus olhos, para que eu não me sinta paralisado pelo medo e pelo desânimo, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ti, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu, Senhor, confio na tua benignidade. Mas eu, Senhor, prossigo em fé, apesar das adversidades. Na tua salvação, o meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto
me tem feito muito bem. Salmo 13. Que Deus os abençoe. Amém, meus irmãos.